Amém, queridos? Então abra comigo em Lucas capítulo 2, verso 11. Lucas capítulo 2, verso 11. Amém? Diz assim: hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amém? Querido, Natal é uma das datas mais celebradas no mundo. Mesmo pessoas que não creem em Jesus sentem algo diferente nesse período. Elas sentem esperança, nostalgia, desejo de reconciliação, mas também é uma das datas mais questionadas. Jesus não nasceu em 25 de dezembro. A árvore de Natal é coisa de pagão. O Natal foi corrompido pelo consumismo. Essas perguntas, elas não são novas não, queridos, já são feitas há muitos anos. E ignorá-la não fortalece a nossa fé. Pelo contrário, o cristianismo verdadeiro sempre enfrentou perguntas difíceis com honestidade. O problema não é fazer perguntas sobre o Natal. O problema é perder o significado do Natal por causa dessas perguntas. O Natal não é sobre uma data no calendário, é sobre Deus entrando na história. Essa era a hora que você falava amém. Amém. E uma coisa que você precisa entender é que o Natal não começou em Belém. O Natal começou no Éden. Se achamos que o Natal começa em Mateus capítulo 1 ou Lucas capítulo 2, a gente perde a maior parte da história. A primeira promessa do Messias já vem ali logo após a queda. Deus fez uma promessa: porém inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e o descendente dela. Ele ferirá a sua cabeça e você ferirá seu calcanhar. Gênesis capítulo 3, verso 15. Aqui nasce essa esperança messiânica para nós. Um descendente, um salvador, um redentor que venceria o mal, mas sofreria. O Natal, querido, é a resposta de Deus ao pecado humano. Não negligencie o Natal. Para de dar crédito, talvez, para as narrativas que o Natal é só mais uma data consumista, ou para o consumismo. Eu acho muito bacana uma frase de John Piper, muito legal. Ele comenta que, independente que Jesus, a gente sabe que ele não nasceu em 25 de dezembro, alguns historiadores têm a ideia que provavelmente ele tenha nascido em setembro, mas nós só temos vagos indícios, então não podemos afirmar, mas sabemos que não é 25 de dezembro, porque não tem nada concreto dizendo isso para a gente. Mas John Piper ele diz assim: independente que Cristo não tenha nascido em 25 de dezembro, todo esse movimento que acontece no período do Natal não pode ser obra de outra pessoa, a não ser de Cristo. Independente que não tenha sido 25 de dezembro ou não. E nós paramos muitas das vezes em muitas questões que a gente fala, isso não é de Deus, isso é pagão. Querido, o véu que é usado no casamento é algo pagão. E você, quando casou, você usou. Nem vou te contar a história do terno e gravata. Você nem sabe o que significa gravata, né? Ou para que ela foi feita. Ou inspirada em que a gravata foi feita, né? Você nem sabe. Eu não vou falar por causa das crianças. Depois a gente troca uma ideia. Se você tiver uma dúvida, pode me perguntar. Aí você olha assim, ó. A gente segue algumas tradições. Você segue hoje um calendário gregoriano. Ou, na verdade, um calendário romano, que é um calendário solar, enquanto o judeu, ele usa um calendário lunar, como o pessoal do Oriente Médio. Você, quando entrou no seu casamento, provavelmente você entrou com um buquê, mas a história do buquê nunca foi para ser bonito. O buquê era usado na era vitoriana porque a mulherada fedia demais. Tinha mulheres, teve uma rainha que ela se vangloriava de ter tomado 2 banhos na vida. Um quando nasceu e outro no seu casamento.
Então as flores ou o buquê era para amenizar o cheiro ruim. E você usou, e você nem sabe para que você usou o buquê. Então às vezes você para, segura as crianças, por favor, que eu não consigo me concentrar no meu sermão. Por favor. Então assim, você para em algumas coisas às vezes que faz você perder tempo. Faz você perder tempo e você podia estar aproveitando melhor isso. Poderia estar aproveitando. Eu fico talvez incomodado quando eu vejo algumas postagens na internet, quando a pessoa, em vez de botar uma árvore de Natal, e se você bota ou não bota, o problema não é esse. O problema é que a pessoa ela quer botar uma cruz, já cansei de ver isso, ela bota uma cruz e enfeita toda a cruz, como se fosse a árvore de Natal dela. Não faz sentido você botar frufruzinho na cruz de Cristo, porque a cruz não é sinal de alegria, a cruz é sinal de dor, mas a partir dessa dor nós ganhamos a alegria da vida eterna. E a cruz não foi, a gente tem certeza que a cruz não foi em dezembro, a cruz foi quando? Na Páscoa. E as pessoas, porque elas acham que é coisa de pagão botar uma árvore, elas botam uma cruz. Não faz sentido. Chega ao ponto de ser patético. Amém ou não amém? Vocês estão aqui? O Natal é a resposta de Deus ao pecado humano, querido. E é uma promessa que atravessa todo o Antigo Testamento. A primeira coisa que foi apontada foi no Gênesis, depois vem em Abraão, querido. A promessa de Abraão, por meio de seu descendente, todas as nações da terra serão abençoadas. Gênesis capítulo 22, verso 18. O Messias não viria apenas para Israel, mas para todas as nações. A promessa veio também a Davi. Seu trono será estabelecido para sempre, segundo Samuel capítulo 7, verso 16. O Messias seria rei, eterno e justo. Amém ou não amém? E no decorrer de toda a Bíblia nós conseguimos observar várias profecias messiânicas. Uma delas, o nascimento virginal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. Isso você encontra em Isaías capítulo 7, verso 14. Aponta também o lugar do nascimento. De Belém sairá um governante. Está escrito onde? Miqueias, capítulo 5, verso 2. Fala da natureza do Messias. Um filho nos foi dado. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso. Isso nós encontramos claramente em Isaías, capítulo 9, verso 6. O Antigo Testamento, ele cria toda essa tensão. Quem é esse Messias? Quando ele virá? Como ele será? Eu não sei se você já se colocou nesse lugar quando você lê alguma passagem messiânica. Por exemplo, um salmo messiânico é o Salmo 2. Eu fico tentando imaginar o salmista tendo a divina revelação ou a inspiração do Salmo 2, e ele começa a escrever. E tipo assim, ele não tem ideia do que aconteceu, porque o Salmo 2 ainda nem se cumpriu, querido. Ele nem se cumpriu ainda. Eu tento imaginar Isaías tendo a visão, e ele não havia formosura nele. Não é que Jesus era feio, não. Isaías teve a visão de Cristo na cruz. Todo machucado. Tenta imaginar Jeremias, Miqueias apontando, não, o rei virá de Belém. Mas que rei? Eu não sei, mas vai vir. E nós temos essa revelação aqui nas nossas mãos. E precisamos sim celebrar, não o dia 25 de dezembro, mas o nascimento do nosso Redentor. E se todo o planeta comemora nessa data, não vai ser a gente que vai falar que não vamos comemorar. Porque nós somos o povo mais feliz da Terra. Então a gente tem que parar, às vezes, de ser o povo mais chato da Terra. E parar de implicar e parar em coisas tão bobas e pequenas, fúteis.
Então, no dia 25 de dezembro, querido, se reúna com a sua família. Coloque o seu melhor à mesa. Junte as mãos com seus filhos e esposa e diga, não é sobre o dia 25, não é sobre essa data, mas é sobre o que ela significa, o nascimento do nosso rei. É isso que você precisa fazer. Para com isso. Não comemora o 25 de dezembro porque é coisa de... Para! E você comemora o nascimento de Cristo quando? Mas quando chega o teu aniversário, você fica bravo quando esquecem. Ou se alguém não te der os parabéns. Mas tu não quer sentar à mesa para comemorar. E também não esqueça. E pense que é só a rabanada ou só o Chester à mesa. Aquilo ali é só a desculpa para a gente estar junto. Comida, querido, é só desculpa para a gente estar junto. Aquilo ali atrás é só desculpa para a gente ter um tempo junto. E de verdade aproveitar esse tempo em comunhão entre os irmãos. Cristo quer que a gente celebre o nascimento dele, sim. Porque o nascimento aponta para a Páscoa. O Natal aponta para a Páscoa. Bote uma coisa na sua cabeça. Sem Natal, não há Páscoa. Sem nascimento, não há cruz. Sem nascimento, não há morte. Então celebre esse dia. Se alegre nesse dia. Se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se você vai fazer de hoje até o dia 25, todos os dias, amanhã, terça, quarta e quinta, você vai acordar e vai levantar a mão e vai agradecer, Senhor, muito obrigado, porque um dia tu obedeceste ao Pai, se fizeste um de nós, se esvaziou de toda a tua glória, nasceu por amor de nós para trazer ordem a tudo e todos. Amém ou não amém? Então se alegra, dá um sorriso. Hoje está tranquilo, ruim foi semana passada, hoje está bom. Hoje está de boa. Hoje está uma bênção, estou querido. Amém ou não amém? Vocês estão com fome, né? Que nem amém vocês estão dando. É fome? Já vou liberar vocês para comer, já que vocês estão com fome. Estou acabando. O Antigo Testamento ele vai criar essa tensão, como eu já disse. Quem é esse Messias? Quando ele virá? Como ele será? E esse é o choque do Natal. Deus se faz homem. Fala para o teu vizinho assim, ó, Deus se faz homem. Quando Jesus nasce, ele não vem como um general, um político, um rei em um palácio, como muitos estavam pensando. Muitos estavam pensando que Jesus ia vir assim. Por quê? As pessoas daquela época estavam pensando que o Messias viria para libertar o povo de Israel das mãos de Roma. Até o profeta que anunciou a chegada de Jesus o Cristo, em um momento também ficou meio na dúvida, que foi João o Batizador. Ele vira e diz o quê? Para os seus discípulos, vai lá perguntar se é ele mesmo que ia vir. E muitas das vezes você e eu também confundimos esse Cristo. Quando ele envia provações na minha e na sua vida, desafios você, será que esse é o Jesus que eu queria para a minha vida? É esse Jesus que você e eu merecemos, que entrega uma aprovação, mas nos dá a mão durante toda essa aprovação. E é nessa certeza de ele estar conosco que a gente tem a tranquilidade, mesmo ao meio ao caos, que pode cair 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Que eu e você podemos passar pelo vale da sombra da morte. Lá no começo do texto a gente já sabe que ele é o nosso pastor e nada vai faltar. Viu como é que ele é bom com a gente? Ele é bom em todo tempo. Ele não veio como um general, como um político, um rei em um palácio. Ele nasce em pobreza, em anonimato e em humildade. Ela deu à luz ao seu primeiro filho, um menino, envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura. E sabe uma das coisas também que eu esqueci de falar sobre José, que eu acho lindo demais, e o livro de Mateus não deixa isso escapar? Mateus, ele é detalhista, cara, isso aqui é muito legal. É muito bacana que a profecia falava que o Messias nasceria de uma virgem.
E é muito bacana que José volta depois que ele ouve a mensagem do anjo, assume seu casamento com Maria. Mas o texto em Mateus deixa claro, e ele não teve relações com ela enquanto o neném não nasceu. Isso é homem, querido, porque tem muito menino aí que não consegue esperar o resguardo da esposa, que é 40 diazinho. Um jaguar sem vergonha. Não, deixa eu me acalmar. Tem uns abençoados que não conseguem esperar o resguardo da esposa. José esperou todo o tempo necessário, porque ele entendeu que o compromisso e a responsabilidade vêm antes do prazer. Deixa eu me acalmar. Deixa eu voltar aqui. Timothy Keller, ele tem uma frase que diz que no Natal Deus não veio para dominar o mundo, mas para se entregar por ele. O Natal revela como Deus ele age, não pela força, mas ele age pela graça, não pela imposição, mas ele age pela encarnação. Isso aqui é lindo demais, lindo demais. Jesus nasceu em 25 de dezembro? Provavelmente não, a Bíblia não informa a data exata. Mas isso invalida o Natal? Não, então seja um crente alegre, deixa de ser um crente chato. A fé cristã não é baseada em datas litúrgicas, mas em eventos históricos reais. E uma coisa que é real, Jesus ele nasceu. Isso é real. Então não fique preso, talvez a uma data ou outra, mas o que é a realidade das Escrituras, elas dizem, Jesus nasceu, celebremos o nascimento dele, nos alegremos no nascimento do nosso Redentor, porque só houve morte porque houve nascimento, só houve cruz porque um dia houve manjedoura. Você precisa entender isso no teu coração. E eu posso ser um pouco até ousado em dizer que assim, ó querido, eu já falei isso aqui para você um dia, Para mim a maior vergonha que Cristo passou não foi os pregos na cruz, mas foi se esvaziar da sua glória e se fazer um de nós. Isso é vergonha. Isso é humilhação, como fala em Filipenses. Isso é humilhação. A cruz foi o resultado final de uma trajetória de obediência. Mas a vergonha, a humilhação de descer nessa natureza miserável, o Deus criador dos céus e da terra, que tem todo o cosmos nas suas mãos, isso é humilhação. Se eu posso dizer que se a pior decisão, se houvesse uma pior, só para você entender um contexto que eu quero te dizer, mas se eu posso dizer que a pior decisão não foi enfrentar a cruz, foi chegar, olhar para baixo e falar assim, eu tenho que descer naquela natureza pecaminosa. Isso é obediência. Eu não quero dizer que o Natal é mais importante que a Páscoa, ou a Páscoa é mais importante que o Natal. Não, tudo faz parte do processo. E você e eu precisamos olhar, querido, é só ler a Bíblia, ou melhor, você lê jornal, né? É só meditar nas Escrituras. É impossível você não olhar Cristo de Gênesis e Apocalipse sendo um modelo para mim e para você em todas as áreas da sua vida. É impossível! A fé cristã não é baseada em datas litúrgicas, mas em eventos históricos reais. A árvore de Natal é pagã? Querido, a Bíblia não condena árvore, símbolo ou data, ela condena a idolatria, substituir Deus por símbolos. Eu não boto árvore de Natal, mas você idolatra mais o teu carro, o teu trabalho, ou o seu filho, a sua esposa, do que uma árvore de Natal. Então você está se apegando a uma árvore, em vez de você destruir os ídolos que você tem levantado dentro do seu coração. É só olhar para a palavra, querido. É só olhar para a palavra.
Enquanto Moisés ensinava sobre coisas externas, Jesus, no Sermão do Monte, estava ensinando sobre coisas internas. Eu costumo dizer que Jesus ele não elevou o nível. Na verdade, ele colocou o nível no lugar de onde nunca deveria ter saído desde Gênesis. Quando você lê Mateus 5, 6 e 7, que é a legislação do reino de Deus. Porque lá está dizendo o quê? Não adulterarás. Mas você olha, Jesus falou assim, eu te digo, se você só olhar. Então Jesus ele está falando do coração e da consciência. Ele está tentando te antecipar e mostrar. Aqui, ó, o padrão, desde o Gênesis 1 e 2, não do 3, mas do 1 e 2, não é sobre o fato já externo, mas sim algo interno. É ele restaurando todas as coisas. Então, mais uma vez, o problema não é a árvore, o problema não é a data, o problema não são os símbolos. O problema é a idolatria, é substituir Deus por símbolos. Uma árvore pode ser um ídolo, que é um problema, mas ela pode ser um símbolo, talvez uma oportunidade. Talvez uma oportunidade que talvez você nunca colocou uma árvore, porque você fica todo te obrigando a botar árvore nenhuma não, querido. Só quero te mostrar. E permita que o Espírito Santo te convença. Faça você crescer e desenvolver. Mas às vezes aquele parente que te achava chato demais. Aí você botou uma árvore nesse Natal. E o parente chegou perto de você. Nossa, que legal. Não, vem celebrar comigo. Tem uns presentes na árvore ali para você também. Ah, tem. Aí você vai lá e puxa uma Bíblia, cara. Aqui, ó, Jesus mandou te dar, cara. Isso aqui é só um símbolo. A gente está comemorando o nascimento do nosso rei. É sobre isso. É sobre isso. É isso que nós ensinamos nossos filhos. De certa forma, eu não quero tirar o brilho do Natal do Judá, mas sabe como a gente faz? Qual é o teu nome, meu amigo? Qual é o teu nome? Éder. Olha como é que a gente faz lá em casa, Éder. Tem a árvore lá em casa, aí tem os presentinhos. Aí de vez em quando aparece um presente novo, né? Que a gente que é pai, sabe, né? A gente vai comprando e a gente vai colocando aos pouquinhos. Aí o Judá, como é que apareceu? A gente fala assim, ó, abriu um buraco no teto e Jesus colocou. Papai Noel escambau, meu irmão. Aqui, ó, saiu do meu bolso, vou dar crédito para Papai Noel? Não. Como é que foi? Foi Jesus. Claro que foi Jesus, porque Jesus me deu condição de comprar. E ele ora toda noite, Jesus, faz cair mais um presente. E você deixando de aproveitar momentos tão especiais com seu filho. Porque às vezes tu é crente chato pra caramba. Eu não consigo ser querido, né? E você aí com bobeira. Ah, pastor, mas você tá mentindo o quê, querido? Pior é você, que quando o telefone toca, você fala pro teu filho assim, fala que eu não tô. Isso pode. Isso pode. Ou quando alguém te dá o troco errado e você fala assim, azar da pessoa, Deus me abençoou. Eu prometi para a Fabíola que eu seria querido hoje. Querido, assim como a cruz foi instrumento de morte, tornou-se símbolo de redenção. O problema nunca foi o símbolo, sempre foi o coração. O Natal mostra, Deus se aproxima, a palavra se tornou humana e habitou entre nós. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Deus entra na nossa dor, porque Jesus conhece rejeição. Jesus entendeu de fome, entendeu de medo, entendeu de sofrimento. O autor de Hebreus fala que ele passou por toda sorte de tentação. Em tudo que você já passou e ainda vai passar, Jesus passou por todas. E por que ainda estamos procurando exemplos fora, se ele é o modelo de tudo? Tchu, 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 tchu. Ih, gente, vocês estão sérios hoje? Gente? Vocês ainda estão bravos comigo semana passada? Deus inicia a redenção. O berço aponta para a cruz. O Natal aponta para a Páscoa. Sem Natal não há cruz, sem a cruz não há salvação.
O Natal, ele restaura famílias, ele reacende esperança, quebra ciclos de desesperança. Não porque tudo fica perfeito, mas porque Deus está presente. Entenda uma coisa, de Gênesis a Apocalipse é a história da manifestação da presença do Criador querendo encontrar a criação. O povo que anda em trevas verá uma grande luz, Isaías capítulo 9, verso 2. Existe uma versão, porque 25 de dezembro, que era a data comemorada ao Deus Sol. Aí os cristãos queriam fazer algo contra e queriam mostrar que não é sobre o sol, mas a luz do mundo é Jesus. Mas essa era uma ideia de um monge que nasceu e viveu 1000 anos depois de Jesus. Tá? Então assim, é uma história que não tem sustentação. Então pare de tentar buscar chifre em cabeça de cavalo, ou tentar buscar onde é que veio o 25 de dezembro. Querido, o mundo para 25 de dezembro. Não tem como não ser Deus. Não tem como, é isso que eu quero que você entenda no teu coração. Não tem como. E mais uma vez, não é sobre uma data, mas sobre a celebração para quem é. E se você entender isso, até a celebração dos seus aniversários vão mudar. Se você entender isso e ver, isso vai mudar. Você vai entender que os presentes que você começa a ganhar é parecido com Jesus. Às vezes você está ganhando ouro porque você tem que entender que você tem responsabilidade de rei. Às vezes você está ganhando incenso porque você tem que ter a responsabilidade de sacerdócio. E às vezes você está recebendo mirra porque você tem que entender que o trajeto você vai sofrer pra caraca. A mirra ninguém quer, né? Mas sabe qual é a coisa mais linda? Tem de bom ânimo, diz o Senhor, eu venci o mundo. 3 entenderam, amém. Vamos seguir, estou terminando. Essa luz não é uma ideia, essa luz é uma pessoa. Você pode celebrar o Natal sabendo que Jesus não nasceu 25 de dezembro, sabendo que símbolos não salvam, sabendo que presentes não substituem o Evangelho. Mas celebre! Celebre! Os presentes que você vai dar para o seu filho não tem mal algum nisso. Presenteie, querido. Ah, mas é o consumismo. Não, querido, às vezes você pega uma baita promoção perto do Natal. Aproveita, querido. Compra um presentinho. Compra um presente e mostre para ele aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é só um presente. Eu quero que você sente à mesa e a gente tenha uma conversa sobre realmente o que é Natal. O problema é quando você se mata para dar o melhor presente para o seu filho e você não sentou à mesa com ele e mostrou para ele realmente o significado do Natal. Porque, na verdade, o que o seu filho precisa não são dos seus presentes. Ele precisa definitivamente da sua presença, do seu exemplo e das suas palavras que o Senhor deposita no teu coração para falar para ele. É isso que é verdadeiro, real e único. Celebre. Por que você precisa celebrar? O Natal marca a entrada da esperança na história. Você já não parou para analisar ainda que o nascimento de Jesus teve um impacto tão grande, tão grande, tão grande, que dividiu a história antes e depois de Cristo? O nascimento de Cristo foi tão impactante que, independente da religião, se o cara é ateu, independente da religião, o cara tem que aceitar antes e depois de Cristo. Não tem, querido. As pessoas precisam aceitar essa ideia, que o mundo era um antes e o mundo se tornou outro depois. Marca também o início da redenção. Marca o Deus que veio morar conosco. Ele se esvaziou e assumiu a posição de escravo. Filipenses capítulo 2, verso 7. O verdadeiro Natal não é decorar a casa, querido. E não há mal algum em decorar. Não há mal algum em você decorar.
Se você faz isso em família e mostra assim, ó, estamos nos preparando para um dos dias mais importantes da nossa vida. Qual? O nascimento do nosso Redentor. Por isso nós queremos iluminar. Coloca um monte de estrela na frente da tua casa e bota uma placa bem grande assim, ó. Celebramos o nascimento do nosso Jesus. E para de colocar o Papai Noelzinho pendurado. Para de colocar a meiazinha pendurada, que nem americano você é. Mas é Brasil, querido. Eu sou nacionalista, é Brasil. Você tem que tirar lá de cima da mesa a noz. E noz é coisa lá de fora, é semente quente. A gente tem que botar banana, abacaxi, laranja, mamão. Mó calorão, pô, e você querendo comer nozes, pô. Mó calorão em dezembro. Eu quero uma melancia bem grande. Tá vendo? Celebre. Tira essa cara de crente rabugento, se alegre em Jesus, porque ele nasceu. Eu estou falando isso já há 40 minutos, você ainda não deu um pulo, não jogou a cadeira pro alto. Ele nasceu. Você um dia vai entender a importância do nascimento dele e nunca mais será o mesmo teu Natal. Eu espero que isso comece nesse próximo dia 25. O Natal ele vai marcar a entrada da esperança da história, o início da redenção e a marca que o Deus veio morar conosco. Verdadeiro Natal não é decorar a casa, é abrir espaço no coração. Não é sobre uma data, é sobre uma pessoa. Sabe por quê? Cristo nasceu, Cristo vive e Cristo voltará. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.